Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer ao Márcio e elogiar a coragem dele, de verdade. Primeiro, agradecer pela educação, né? E segundo, por estar se expondo. E assim, ainda mais na primeira live. Cara, eu faço live há muitos anos, eu sei como é desafiador fazer live, ainda mais você sozinho no meio de tanto, né? De tanta gente com opinião contrária e com embasamento, estudos, cada um na sua área. Então, a gente tem geólogo aqui, a gente tem cosmólogo, a gente tem biólogo, a gente tem matemático, teólogo, uma série de coisas. Então, primeiro, eu queria elogiar e agradecer a sua educação, porque dar a cara a tapa não é para qualquer um. Então, no mínimo, né, elogiando sua coragem e agradecendo sua educação. Eu queria entender, vou mudar um pouco essa visão tecnicista, porque eu gosto de simplificar um pouco as coisas para que as pessoas possam, né? O TDI, a ideia do design inteligente, então a gente pressupõe de que as coisas foram feitas de uma maneira inteligente por um projetista que é muito superior a gente que sabia o que está fazendo, certo? Só para a gente alinhar, beleza? Sim. Eu queria entender como que o design inteligente, então, ele explicaria erros crassos na evolução, como o nervo laríngeo recorrente e órgãos vestiginais, como o dente do siso, como o cóccix, que são comprovadamente órgãos que já não servem para mais nada e que perderam efeito com o tempo, porque, segundo a teoria da evolução, é o contrário, né? As coisas não nascem prontas, né? Só sobrevive o que é adaptado ao meio. Por isso que a gente não consegue, ou seja, porque são milhões e milhões de anos, vão morrendo que não pode sobreviver, sobrevive uma pequena parte que é adaptada ao meio, sobrevive outra e outras adaptações. Então, se o design é inteligente, se existiu um projetista inteligente, como que a gente tem coisas que não funcionam mais, nem nos seres humanos, nem nos animais? Da onde que esse design é tão inteligente se ele cria coisas que não são funcionais? Tá, boa pergunta. Obrigado pela pergunta, Chileno. E, enfim, também agradeço ao Léo aí que está colaborando aí para a gente ter uma conversa, né? Bom, esse argumento, vamos dizer, que a gente chama de bad design, né? O que acontece? O TDI, ele detecta designer. Se o designer fez um bom trabalho ou um mau trabalho, assim, não é escopo do TDI de análise, tá? A questão é o quê? A gente olha a célula, a gente analisa e fala, olha, a gente descarta via método científico a possibilidade do acaso e de leis naturais. Então só resta a questão do design. Agora, se ele fez... Só que o que a gente tem que entender, Chileno, que é muito importante... Então, primeiro, falei, então não é, se o design é perfeito ou não, é matéria para uma outra tipo de ciência. Tá? Ou até de fé. Não, então tinha que chamar então tinha que ser só D, concorda? Só designer. Tem que tirar o inteligente. Eu tenho que interromper. Existe uma diferença. Fazer uma análise científica, vocês não fazem. Vocês não fazem análise. Não, mas aí você não pode continuar com uma mentira. Vocês não fazem análise científica nenhuma. Não tem método. Não. Design de mente não tem método. Qual é o método? Henrique, vocês não estão entendendo o TDI, e aí por isso que vocês acabam. Então explica o método. O método é você descartar através método, através de método científico, descartar acaso e irregularidade. Peraí, Henrique, só um instantinho, Henrique. Peraí, deixa eu só terminar que eu quero falar um negócio, peraí. Fala aí, Chileno. Deixa eu terminar, termina, por favor. Então, o argumento de BD, primeiro, o TDI não diz se o design é perfeito ou não. A inteligência é o quê? Olha, a inteligência é o quê? É um propósito. Entendeu? Você ter um propósito. Se esse propósito... A gente tem, vamos dizer, funcionários bons e funcionários ruins, projetos bons e projetos ruins, mas é sempre um projeto. Entendeu? Então, esse é o conceito. Então, a questão de se o design é perfeito, ou é muito inteligente, ou pouco inteligente, é matéria para outra ciência, não é o TDI. Tá? Isso é método. E o que acontece? Calma aí, Henrique. E o que acontece? Se você inferir que, olha, essa estrutura não serve para nada, você precisa entender qual o propósito do projeto. Porque é muito fácil, por exemplo, ser engenheiro de obra pronta. Né? Você vê um defeito aqui, um defeito ali, mas vocês que são engenheiros de obra pronta, porra. Ô, galera, gente, deixa eu terminar para falar, gente. Calma, galera.
Eles querem entender o argumento. O chileno ele vai responder assim que ele parar de falar. Calma, galera. Calma. Então, o que acontece? Então, você supor que esta função não tem propósito, só o projetista, quando ao fazer o projeto e com a intenção dele, poderia determinar se ele tem função ou não. Uma das questões que o evolucionismo previa que não tinha função nenhuma, por exemplo, que era um by design, ou então um esquecimento, era o DNA lixo. Né? O DNA lixo era o quê? Não tem uso. É vestigial. Isso é herança de vamos dizer, de ancestrais passados. E, na verdade, descobriu-se a função do DNA não codificante. É a mesma coisa do apêndice, por exemplo, tem função. Você pode sobreviver sem o apêndice? Pode sobreviver sem o apêndice. Ele pode dar problema? Pode dar problema, mas ele tem função. Vamos supor que tudo que você falou referente às proteínas e tal, que não poderia existir, bibibobó, não pode vir do acaso, não pode surgir de coisas naturais, vamos supor que tudo isso você consiga comprovar que é verdade, tá? Na lógica, e agora eu estou falando com um professor de filosofia, tá? Mesmo que tudo isso que você falou fosse verdade, é um salto lógico você dizer, logo existe um design inteligente. A gente chama isso de falácia da ignorância. Já que o que você falou é errado, o que eu disse é o certo. Não, você não pode fazer isso, que é um erro que o TDI faz. Tá? Isso é um erro lógico. Então, o que acontece? Mesmo que você consiga provar, que não é o que a gente está discutindo agora, mas mesmo que você consiga provar que tudo na teoria da evolução está errado, mesmo assim, isso não significa que o TDI está certo. Por quê? Porque podem existir inúmeras opções que a gente sequer conhece, que a gente sequer tem noção, até porque a ciência está engatinhando ainda. Isso é um salto lógico, você dizer, já que não pode ser feito dessa maneira, só nos resta o TDI. Então, é um erro de argumentação aí que a gente chama de salto lógico e de falácia da ignorância. Isso não pode ser feito. Já em contrapartida ao que você falou, a teoria da evolução ela explica esses órgãos intestinais e como esses órgãos, por exemplo, o laríngeo recorrente, ele em alguns animais ele funciona, por exemplo, nos peixes, tal, que é a origem da vida veio na água, e como com o desenvolver dos milhões e milhões de anos na girafa, por exemplo, ele chega a ter 2 metros de desperdício. E se você tiver qualquer problema nesse nervo, você tem um sufocamento e o animal morre. Certo? Que nenhum designer inteligente faria dessa maneira. Porém, quando a vida surgiu lá no meio aquático, ele era devido, porque a distância era pequena. Entende? Então, a teoria da evolução explica que o desenvolvimento não é perfeito, ele só é adaptável ao meio. Se está servindo, ele não vai ser perfeito. Entende? Chileno, você está usando o seu argumento contra você. Porque você está dizendo o seguinte, olha, já que o design não é tão inteligente, logo não existe design.